ganhei muito peso, minha autoestima baixou bastante, eu queria emagrecer, eu precisava assim dar um jeito de emagrecer de algum jeito, porque por conta própria eu não consigo, né? Eu não tô conseguindo, por mais que eu faça a faculdade de nutrição, eu não tô conseguindo me regrar para poder alcançar o que eu quero. Então, o que eu busco pra mim, assim, é primeiro melhorar, principalmente a parte física, que é algo que anda mais me incomodando e me prejudica bastante, né? Carol, por quê? Qual é a situação complicada que tu tá? Então, eu tive há um tempo atrás alguns problemas em relação à depressão e tudo mais, que vieram fazer eu engordar muito, né? E aí, nesse engordar muito, a autoestima desceu, eu parei de me cuidar e tudo mais. Essa situação de depressão que tu entrou foi depois que tu ganhou neném. Isso. Tu ganhou o filho com quantos anos? Eu tinha 18, ia fazer Sim, era 19. bem novinha. Aí foi bem complicado, Mas assim, tu né? assumiste sozinha ou Na época eu assumi sozinha, né? Foi um processo bem complicado ainda. Se eu não tivesse a minha mãe, meu pai, a minha família pra me dar o apoio, Claro. eu ia estar bem mais perdida do que na Tu situação. mora com a tua família. Moro com meus pais. E a tua menina também. Sim. E hoje tu não trabalha fora, Não, tu só no momento estuda. só estudando. Tu estuda nutrição, Isso. não é? O que te levou a escolher a nutrição? Pra poder me entender, né? Pra poder compreender todo esse mundo, processo. né? O autoconhecimento ele é fundamental quando a gente vai em busca de uma profissão ou quando a gente vai em busca dela até para resolver problemas pessoais da gente, não é? E tu é uma guria super nova, tu tem tudo pela frente para parar, pensar e refletir o que tu quer para ti, para tua vida, não é? Então eu acho que isso era uma coisa que tu tinha que pensar bem. Se tu não foi em busca da nutrição para resolver alguns anseios teus, Sim. não é? Ou então, se realmente é algo que vai te realizar. Porque aquilo que a atividade que a gente exerce no dia a dia da gente, ela toma a maior parte do nosso dia. Então tem que ser alguma coisa que a gente gosta, Né? pra gente se realizar e pra gente se sentir feliz, né? Né? O fato de não ter um emprego, de estar vivendo nas custas dos pais, que influencia bastante, né? Eu tenho 29 anos ainda, moro com meus pais, né? Assumir responsabilidades que não eram hora ainda. Sim. Mas elas estão aí, então vamos enfrentar, não é? E ver o outro lado. E agora tu te dá de cara com essa Carol, que já tá com a filha os seus 10 anos, já está em formação. Sim. Agora de personalidade, é quase uma pré-adolescente, não é? E essa Carol que tem uma vida inteira pela frente, e que é uma guria, ela é muito bonita, não é? Até porque tem uma coisa também, eu acho que a gente, quando a gente vai ficando mais adulta, assim, foi bem na época que teve a tua filha, eu acho que normalmente é o momento em que a gente começa a se encontrar e se conhecer melhor, né? Conhecer melhor as coisas que a gente gosta, nosso estilo, amadurecer, e esse momento também provavelmente tu não teve pra ti. Não é? E ver o que é essa Carol que é da vida, não? O que será que essa Carol que é da vida? E não é pensar na Carol que tava lá atrás, antes de ter ganhado alguns quilinhos, que tu falou que ganhou, é pensar na Carol hoje, né? Que é a Carol que é... que é a Carol que é uma mulher linda, que é uma mulher que tá atrás da sua autoestima e que eu tenho certeza que tu vai encontrar e que daí, depois, se tu achar, enfim, daí tu vai saber fazer o que tu quiser. Ai, quero continuar assim, quero emagrecer, quero... Enfim, eu acho que o importante é a gente se amar agora e a gente, a partir do amor próprio, decidir as mudanças que a gente quer fazer ou não. Carol, então a nossa primeira etapa, antes de tu ir pro cabelo, é a dinâmica. Tá? Hoje, quando tu te olhou no espelho da manhã, qualquer mulher que tu viu, o que tu viu? A mulher bagunçada. Eu me sinto bem bagunçada hoje.
pelo que a gente conversou com a Carol, a Carol teve aquele período na vida dela onde ela passou de adolescente para mulher, porque ela teve que se envolver com uma maternidade muito cedo. Ela não se descobriu como mulher. Ela não pode nem se curtir até nesse na momento. questão do visual, não é? Ela se incomoda por ter ganho alguns quilinhos, mas ela não se vê como um mulherão na frente do espelho, que é o que ela é. Então eu acho que a gente tem que trabalhar isso nela. Ela tem que se enxergar um mulherão, porque ela é um mulherão. Exatamente. E aí foi toda uma bola de neve que começou a aumentar as coisas, eu comecei a ganhar muito peso, né? E depois não falou mais, eu não consegui Chegasse a controlar. falar em momentos de depressão, não é? Sim, foi bem nessa época que eu perdi o emprego, né? Que eu não sabia mais o que fazer. Eu não sabia pra onde correr, como correr atrás de novo, né? Quando a gente está assim, num momento mais difícil, como tu falasse, não, daí eu tive minha filha, perdi meu emprego, pensei, tá, e agora? Eu vou começar por onde? A gente tem uma tendência a se vitimizar quando a gente não está assim muito bem e a gente não sabe muito bem para que lado ir. Isso é verdade. E a gente se vitimiza. Eu vejo que às vezes eu acho muita desculpa. Também tem muita coisa que quando a gente tá com aquele estímulo na cabeça, quando a gente tá disposto a encarar as coisas de frente, que a gente consegue abrir mais a cabeça e encontrar alternativas, sabe? Mas a gente tem que estar disposto para isso. Agora é hora de tu olhar um pouco para ti, de tu aproveitar essa oportunidade para te olhar, para tu te enxergar exatamente como as pessoas te enxergam do lado de fora e isso te servir de força. Esse vai ser o teu combustível para tu enfrentar o mercado de trabalho, para tu sentir que tu pode tudo. Essa eu acho que é a grande recompensa que tu pode dar para tua família que te acolheu num momento difícil, né? Para tua filha, é eles te verem bem. Mudar, assim, que nem a gente tava falando, tudo que eu venho pensando de mim, eu espero me encontrar outra pessoa no final. Quero poder mostrar que realmente eu sou outra pessoa, que eu posso, assim, mudar e que a partir de agora não vai ser mais aquela Carol, vai ser outra. A hora é agora. De tu olhar, te olhar no espelho e pensar, bom, aquela Carol que teve um filho há 10 anos atrás era uma criança. Hoje eu sou uma mulher, eu sei o que eu quero da vida, eu sei o que eu quero de mim. Né? E começar a colocar em prática, porque não adianta também só a gente querer e a gente não colocar em prática. Porque ninguém vai bater na porta dizendo, tá aqui ó, o teu emprego. E o emprego é uma coisa relativa, não é? Hoje as pessoas fazem de tudo. Tem que parar e pensar, poxa, o que eu gosto? No que eu sou boa? Em alguma coisa todo mundo é. Sim. Mesmo que seja uma coisa que pareça banal para os outros, que pareça simples, o negócio é começar. Sim. Sabe que quando eu tinha 16 anos, nós somos em 3 irmãs, não é? Quando eu tinha 16 anos, nós começamos a faculdade, entramos na faculdade e nós estávamos as 3 na PUC. E o meu pai tinha uma situação média, porque ele era funcionário, na época as mães não trabalhavam. E ele podia nos dar o básico agora. A roupa que a gente queria comprar, aquelas coisas a mais, não tinha como dar para 3 filhas mulheres. E eu pensei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar aula particular. Como eu tenho 16 anos, eu vou dar para o primeiro grau. E eu fui, sem consultar o meu pai e minha mãe, botei um anúncio. Só para ter uma ideia, Carol, eu consegui, com as minhas aulas particulares, eu pagava toda a minha faculdade, eu comprava todas as minhas coisas, meu pai nunca mais gastou comigo depois disso. Naquela época não tinha internet, eu dava aula de atualização
para senhoras idosas. Sim. E assim eu fui me virando. Então, eu acho que é só a gente começar. Carol, me conta, quais são as maiores dúvidas na hora de se maquiar? Eu tenho, assim, a dúvida como é que eu faço pra esconder melhor a rosácea, né? Sim, e o contorno, principalmente com a rosácea, deve ser uma dúvida que tu tem, né? Porque Sim. quando a gente não sabe preparar muito bem a pele com rosácea e a gente passa, ou até pra quem tem acne também, nessa região da bochecha, a hora de passar o contorno e o blush é um pouco complicada, né? É porque eu tenho medo de realçar demais e aí aquilo ali que eu quero esconder, não esconder nada. Mas tudo tem truque, hoje eu vou te ensinar. Então assim, pra pele com a rosácea, a gente tem que ter muito cuidado em todos os produtos que a gente vai passar, tá? Desde o preparo, eu até te pedi pra trazer um creme específico que tu use pra rosácea, porque tem que ter muito cuidado, a pele com rosácea é uma pele mais sensível, então qualquer coisa pode irritar. E assim, sempre ter muito cuidado na hora que a gente vai comprar a maquiagem, tá? Pra ser uma maquiagem de qualidade, de uma marca, assim, de confiança, né? E isso não quer dizer só as maquiagens importadas. E assim, uma opção que tu tem pra rosácea, pra tapar essa vermelhidão, tu pode usar um primer verde. Não sei se tu já viu por aí, mas tem vários no mercado. Uhum. E ele dá uma amenizada ao verde, ele dá uma cancelada nesse vermelho. E outra coisa também que tu pode usar é o corretivo verde. Mas hoje a gente não vai fazer uso dele, eu vou te ensinar outras técnicas, mas também é um truque que tu pode ter na manga quando quer esconder aquela vermelhidão. Então assim, Carol, se tu quiser fazer correção com cor, a dica é tu usar sempre antes da tua base, do teu corretivo, do tom da tua pele, tá? Mas hoje a gente vai trabalhar com uma base com uma cobertura mais alta, mas a gente ainda quer aquele aspecto de pele, né? A gente não quer aquela pele com cara de muita maquiagem. Então o que a gente vai fazer? A gente vai usar uma base de cobertura mais alta, mas com camadas fininhas. E assim a gente vai construindo as camadas, e aonde tu precisa de mais cobertura, principalmente naquela região da rosácea, a gente vai construindo. Mas assim, Carol, uma coisa que a gente tem que entender na hora de se maquiar é que a gente pega muito referência daquelas fotos de Instagram, enfim, que são cheias de filtro. E o que a gente tem que entender, tanto pra quem tem rosácea, pra quem tem acne, enfim, é que a maquiagem ela não esconde volume, textura, né? A gente consegue esconder cor. Então, ela até pode dar uma amenizada, mas tem coisas que a gente tem que chegar no melhor resultado que a gente consegue e aceitar que são características nossas, né? Mas a gente consegue amenizar bastante a cor, principalmente pra foto. Carol, tava me dizendo que uma das suas dúvidas é o contorno de nariz, né? Então assim, o contorno de nariz, ele não é uma fórmula, uma receita de bolo que é igual pra todo mundo, porque cada um tem um nariz diferente, né? Então tu pode perceber que tem alguns narizes que são mais fininhos no topo e mais gordinhos na ponta e vice-versa. E assim, pro teu formato de nariz, o que a gente pode perceber, tá? O teu nariz é mais fininho aqui na parte de cima e ele é mais larguinho na parte de baixo. Então o que a gente vai fazer? A gente vai contornar ele só nessa parte em que ele começa a ficar mais larguinho. Senão tu vai criar uma linha contornando toda a lateral do teu nariz. Isso vai evidenciar muito mais uma área que já é fininha e ele vai parecer maior. E qual é a dica que faz toda a diferença? É tu vir com uma esponjinha ou com um pincel mais fininho e tu vai pegar o mesmo pó mais clarinho que tu botou na parte abaixo dos teus olhos e vai unir com essa parte aqui. E assim, um cuidado que a gente tem que ter quando a gente maquia com bastante corretivo e bastante base essa região, no teu caso que tem rosácea ou que nem a gente comentou antes, pra quem tem alguma cicatriz de acne ou pra quem tem acne mesmo nessa região, é ir com a mão bem leve pra não tirar toda aquela correção que a gente fez antes.
para adequar o corte às tuas necessidades, que isso é super importante também, né? Na questão do visagismo a gente trabalha muito isso também, a questão da necessidade da cliente, né? Do seu dia a dia. Eu vou contar se a gente tem essa sensação assim que parece que tu abriu um parêntese de 10 anos, não é? Meio sem saber para que lado ir, né? Sim. E eu acho que é só tu que não tá enxergando essa mulher corajosa que tu tem dentro de ti. Essa mulher não tem que dar vez pra tristeza, né? Nem pra arrependimento. Vocês falando de confiança, né? E daí eu tava pensando, assim, porque a gente que tá aqui falando é porque a gente também já passou por várias coisas e amadureceu em vários sentidos, assim. E, enfim, eu posso falar por mim, né? Mas eu, desde a época do colégio, eu já passei por muitos problemas com autoestima e até um tempo atrás, em que eu decidi mudar isso, eu me parei vendo e fazendo aquela velha comparação que a gente faz, né, nas redes sociais e vendo várias mulheres assim, que eu achava bonitas, algumas mais gordinhas que eu, algumas mais magrinhas que eu, mas depois de um tempo eu percebi que o que eu via em comum, porque às vezes eu via mulheres até com o corpo igual ao meu e que eu achava elas lindas, mas que se eu me visse exatamente naquela mesma foto, com aquele mesmo corpo, eu não iria achar bonito. E eu acho que quando eu me dei conta, e que eu tava ouvindo vocês falando, é quando eu parei pra perceber que aquilo que eu via em comum entre todas aquelas mulheres que eu tava vendo, pelo menos na foto, né, é que todas tinham confiança. E eu acho que é isso que agora tu tem que encontrar. Então, como de qualquer maneira, eu sou a favor da pessoa ficar da forma que ela se sente bem. Mas de qualquer maneira, é um processo lento quando ele é feito de uma forma saudável. E esse período entre uma mudança e outra, como é que ele vai ser vivido? Vai ser infeliz, né? E às vezes o que a gente acha que é um cuidado, que é se impor algum padrão ou alguma coisa assim, é justamente são maus tratos consigo mesmo, assim, né? De se olhar no espelho e se auto-ofender e se xingar mentalmente. É óbvio que isso são E muita gente faz isso, né? Pra tristeza, pra uma baixa autoestima, não é? Pra gente se sentir sem vontade de fazer as coisas. Pronta? Preparada? Preparada. Muito bom. Gostou? A tua raiz eu retoquei a raiz e fiz um leve esfumadinho na raiz, que é pra não ficar aquela raiz marcada, tu não ter que retocar tão seguido também. Tá lindo. Ó, e deixei um tom de mecha, umas mais clarinhas e outras um pouquinho mais dourada, que é pra te dar um tom sobre tom, te colorir mais. Tá muito bonito. Eu quero saber quais são as dificuldades que tu tem pra te vestir. Eu não gosto muito da região assim do abdômen, eu não gosto de mostrar muito a barriga, né? Tá. Aí eu queria poder esconder um pouco mais, assim, dar uma afinada. Daí eu te faço a seguinte pergunta. Se o que te incomoda é a região abdominal, por que tu tá com uma blusa totalmente justa? Porque eu achei. Tu poderia colocar uma mesma camisetinha com shorts, só que se ela tivesse um corte evasê, ela ia te dar mais cintura, não é? Sim. E não iria mostrar o que tu não gosta, tá? Então, mulheres com esse tipo de cor, usa e abusa das suas pernas, tu fez muito certo usar um short. Degote, sempre o degote, ó. Se tu quer ver, se eu fizer isso aqui, chama mais atenção pro colo, que é lindo. Sim. E tu desvia a atenção da barriga. A gola fechada e a gola alta, ela vai só te deixar maior nessa região, tá? Então, são coisas que sempre ajudam. O uso da terceira peça, ele verticaliza, tu tem assim uma sensação de uma linha vertical, então alonga. Peças todas num tom só, como tu tá, alongam, deixa a gente mais longa. Então vamos experimentar algumas coisas para colocar em prática? Então tá, vamos lá.
Carol, acho que a gente tá meio Parecido assim. Carol, então aqui a gente percebe mais ou menos o que se falou, não é? Uma coisa importante foi esse sapato que eu usei em ti, eu usei um sapato diferenciado. Isso é muito legal, assim, ó, quando tem uma parte que a gente quer disfarçar, tu bota um sapato diferente, ou colorido. Embaixo eu usei uma produção toda monocromática, tu alongou, tu ficou mais acinturada, vira de costa pra gente ver. Tu formou uma cintura aqui atrás, tá? E ficou bem longilínea. Aqui, ó, normalmente, por que é bacana a gente puxar o blazer? Porque essa aqui é uma parte magra do corpo, não é? Vamos experimentar um preto e usar uma roupa toda preta. A Carol tá, que eu vou te contar, tá prontinha pra sair à luta, não é, Carol? Com certeza. Com um sapato super poderoso. Vamos botar agora esse sapato rosa aqui. Ó, Carol, a mesma versão de roupa, agora quando sair no final de semana, bater perna no shopping, não é? Vamos tirar o blazer pra gente ver o uso da terceira peça, que ela é muito legal, porque ela cria uma linha vertical. Chegamos então na finaleira, não é? Quero saber se foi positivo para ti, se daqui sai uma Carol mais animada. Com certeza, foi assim, surpreendente. Me vi outra pessoa. Que a gente tava falando, tendo compaixão contigo mesma, com a tua história, e entendendo que a nossa história é o que faz da gente a gente mesma, né? Vamos fazer nossa dinâmica de novo, aquela que a gente fez lá no início do programa. Que mulher que tu enxergasse na frente do espelho, agora, assim, com tudo finalizado. Renovada. Me senti poderosa. Lembra que tu escreveu aqui? Vamos lá. Então, quando tu chegasse, tu me disse que tu chegou bagunçada, com a autoestima oscilando, ou seja, nem aqui nem lá, tem que melhorar, não tem autoconhecimento e falta de amor próprio. Eu acho que mudou muito esse panorama, não é? Tu acha que tu conseguisse te conhecer um pouquinho mais? Bem mais, bem mais. Então, a Carol tá saindo daqui hoje, é uma Carol renovada, pronta para chegar, abraçar a Isadora, não é? Poderosa, linda, de bem consigo mesma e com a autoestima lá em cima. Hoje, se tu fosse para uma entrevista de trabalho, qual a diferença seria daquela Carol que chegou, exatamente como tu estava quando tu chegou, para essa Carol que tá aqui agora? Como é que tu se sentiria? Eu me sentiria mais segura em estar falando, em estar me apresentando, sabe? Para poder falar de mim mesma do que do jeito que eu cheguei. Seja super feliz, viu, Obrigada. Carol? Que tu consiga tudo que tu sonha e não aceita nada menos do que tu merece, tá? Nem de A ti vida mesma, te dá também. muito menos de ti mesmo. A maneira como a gente se trata é a maneira que a gente mostra para os outros como é que a gente gosta de ser tratado. Amei a experiência, foi assim, sensacional participar dela. Me mostrou uma Carol que eu não via há um tempo, né? Me senti completamente renovada, muito mais vontade de fazer as coisas do que antes, né? Foi uma coisa assim que me ajudou a ver uma coisa que eu não via há muito tempo em mim. Então foi incrível, foi incrível.